Oi, devemos diferenciar o seguinte: uma coisa é aquilo que o texto diz, outra coisa é a interpretação que cada um tem do texto. O objetivo desse estudo não é se você acredita ou não, a questão da crença é pessoal. O objetivo é refletir sobre o que o texto diz sobre o assunto. Na Bíblia existem assuntos fáceis e difíceis. O tema desse vídeo é um tema complicado, difícil, enigmático, cheio de detalhes. Com relação à forma como eu entendo, examine tudo e fique com o que é bom. Todos podem comentar, contanto que seja com respeito e sem brincadeiras. Antes de comentar, peço que assista ao vídeo inteiro. Caso discorde de algo, não basta dizer que está errado, mas sim escreva explicando de forma direta, com palavras simples citando as referências, e se possível de forma curta. Para nossa reflexão, mesmo que se tenha todo conhecimento, sem amor nada tem valor. Em Mateus 24, fala-se sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo e o fim da era. Fala-se sobre a grande tribulação, que no grego é thlipsis megale. Fala-se sobre o abalo cósmico, a vinda de Cristo, e depois é dito que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. Como entender isso? O livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 19, fala sobre a vinda de Cristo. E no decorrer do livro é dito que a vinda ocorreria com rapidez. Como entender isso? Uma forma de tentar entender isso é observar que, ao lermos o Novo Testamento, existem elementos que são apresentados com duplo aspecto, um aspecto físico e um aspecto espiritual. Por exemplo, aspecto físico, aspecto espiritual, embalagem e conteúdo. Em Atos 11, versículo 26, fala-se sobre os discípulos serem chamados de cristãos, mas devemos sempre refletir sobre a diferença entre embalagem e conteúdo, entre rótulo e conteúdo. Por exemplo, Jesus criticava muito a hipocrisia religiosa, pessoas que por fora tinham uma aparência de pouco pecadoras, mas que por dentro eram podres. Pessoas que oram, clamam, Senhor, Senhor, que têm uma fé de fazer milagres, de expulsar demônios e que profetizam. Mas um dia o Senhor dirá a tais pessoas que não as conhecem. Estar presente. Às vezes, uma pessoa está fisicamente em um local, mas é como se não estivesse, pois o pensamento está longe. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que não poderia estar fisicamente com os coríntios, mas que estaria em espírito. A morte. O Novo Testamento fala tanto de morte física quanto de morte espiritual. Ressurreição. Quando o apóstolo Paulo fala sobre corpo espiritual, ele está se referindo à ressurreição física, conforme ocorreu com Jesus, isto é, um corpo glorificado, um corpo não perecível. O Novo Testamento também fala de ressurreição espiritual. Reino. Os israelitas esperavam um rei que libertasse o povo israelita, uma liberdade física, um reino físico. Mas Jesus disse que o reino já estava entre eles e que era um reino sem aparência. Jesus disse que os governantes dominam as pessoas, mas que entre os discípulos não se deve ser assim, pois se alguém quiser ser importante, terá que ser servo. Ou seja, trata-se de um aspecto espiritual. O Novo Testamento também mostra que esse reino terá um aspecto físico, porém diferente do nosso mundo físico, isto é, um mundo físico não perecível, com pessoas com corpos físicos glorificados, não perecíveis, imortais, ou seja, uma outra realidade. É como se fosse tentar explicar cores a um cego de nascença. Nós usaríamos uma simbologia para explicar algo que não faz parte da realidade do cego de nascença. O período de um dia. Em Salmos 90, versículo 4, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, é dito que um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa, ou seja, um aspecto espiritual. Vinda de Cristo. Fora a vinda de Cristo nascendo de Maria e ressuscitando, o Novo Testamento registra outras vindas. Observa-se também que algumas dessas vindas têm um aspecto físico, enquanto outras têm um aspecto espiritual. Vindas com aspecto espiritual. Em João 14, verso 23, lemos que quem ama a Cristo guarda a palavra dele, e Cristo e o Pai iriam vir fazer morada em tal pessoa. Ou seja, trata-se de uma vinda espiritual. No livro de Apocalipse temos 3 ameaças de vindas. Uma ameaça de vinda à igreja em Éfeso, se eles não se arrependessem. Uma ameaça de vinda à igreja em Pérgamo, com a espada que sai da boca, se eles não se arrependessem. Uma ameaça de vinda à igreja em Sardes, como um ladrão, se eles não se arrependessem. Ou seja, entende-se que se tratam de vindas espirituais. Vindas com aspecto físico. A vinda de Cristo nascendo de Maria e ressuscitando são exemplos de vindas com aspecto físico. Em Atos 1, versículo 11, fala-se sobre a subida de Cristo ao céu, e é dito que, assim como ele subiu, ele voltaria. Entende-se que se trata de uma vinda física. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17,
fala-se sobre a vinda de Cristo, com a qual ocorrerá primeiro a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento. Aqui também entende-se que se trata de uma vinda física. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 4 a 8, fala-se sobre a vinda de Cristo e é dito que, para Deus, um dia é como 1000 anos e vice-versa. E fala-se sobre um abalo cósmico. Aqui também entende-se que se trata de uma vinda física. Outros casos de vindas. Há passagens que falam sobre Cristo vindo, nas quais é difícil entender o aspecto de tais vindas. Por exemplo, em Mateus 10, verso 23, Jesus diz aos 12 apóstolos que, quando eles fossem perseguidos em uma cidade, eles deveriam fugir para outra cidade, e que eles não percorreriam todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem viesse. Que tipo de vinda seria essa? Perceba que essa vinda ocorre naquela geração de Jesus, mas o aspecto dessa vinda seria físico ou espiritual? Em Mateus 16, verso 28, Jesus diz que alguns que estavam ali com ele, antes de morrerem, iriam ver o Filho do Homem vindo em seu reino. As passagens paralelas em Marcos 9, verso 1, e Lucas 9, verso 27, falam sobre a vinda do reino. Com isso, entende-se que quando se fala da vinda do reino, automaticamente também se trata da vinda de Cristo. Pensando dessa forma, quando na oração que Jesus ensinou é dito, venha o teu reino, entende-se que, de forma indireta, a pessoa está pedindo que o Cristo venha, de forma espiritual. Embora o apóstolo Paulo tivesse chamado os efésios de eleitos e de selados com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo também disse que eles estavam sendo construídos para a morada de Deus, isto é, casa de Deus. O apóstolo Paulo orava para que Cristo habitasse nos corações deles. Em Gálatas 4, versículo 19, o apóstolo Paulo se compara a uma mãe que está grávida e deseja que Cristo seja formado nos Gálatas. Perceba que as vindas mencionadas nessas passagens em Mateus 10, verso 23, e em Mateus 16, verso 28, tratam-se de vindas que já ocorreram naquela geração de Jesus. A dificuldade é saber qual o aspecto de tais vindas. Tratam-se de vindas apenas no aspecto espiritual ou tratam-se de vindas no aspecto físico? Por exemplo, a vinda de Jesus quando ele ressuscitou. São casos em aberto. Relembrando, aqui nós temos Mateus 24, onde nós temos a pregação do Evangelho em todo o mundo e o fim da era. A grande tribulação, o abalo cósmico, a vinda de Cristo, e aqui é dito que esta geração não passaria sem que tudo isso acontecesse, ou seja, trata-se da geração de Jesus. Eu coloquei aqui também a parábola da figueira, que pode ajudar a entender esse assunto. E eu vou falar também sobre o arrebatamento. Aí nós vamos ter no total 7 elementos para estudar. A pregação do Evangelho em todo o mundo. A expressão todo mundo, de acordo com o contexto geral, não significa necessariamente o planeta inteiro. Veja que o apóstolo Paulo disse que o Evangelho estava sendo anunciado em todo o mundo. Em Lucas 2, verso 1, lemos que César Augusto decretou um recenseamento de todo o mundo. Em Atos 2, verso 5, é dito que em Jerusalém estavam pessoas de todas as nações existentes, debaixo do céu. Por meio desse contexto, entende-se, por exemplo, que se trata de todo mundo até então conhecido, não necessariamente o planeta inteiro. A pregação do Evangelho em todo o mundo, e então virá o fim da era. O Novo Testamento fala sobre 2 tipos de fim. O período da ressurreição dos mortos é chamado de fim. O apóstolo Paulo ensina que, assim como Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitariam. O apóstolo Paulo disse que o fim viria após Cristo destruir a morte. Em João é dito que a ressurreição dos mortos ocorrerá no último dia. A geração de Jesus também é chamada de fim. O apóstolo Pedro disse que a salvação seria revelada no tempo último. Cristo veio para aniquilar o pecado por meio do seu sacrifício no fim dos tempos. O apóstolo Paulo disse que já havia chegado aos fins dos tempos. Deus falou a nós por meio do Filho, no último dos dias. O apóstolo João disse que eles já estavam vivendo a última hora. O nascimento de Jesus aconteceu na plenitude do tempo. Todas as coisas no céu e na terra foram atraídas a Cristo na plenitude dos tempos. Cristo foi revelado a favor de nós no último dos tempos. O apóstolo Pedro disse que o Espírito Santo foi derramado nos últimos dias. A grande tribulação, que no grego é thlipsis merale. Ao lermos o Novo Testamento, observa-se que o Novo Testamento menciona mais do que uma grande tribulação.
Grande tribulação, conforme vemos em Mateus 24, verso 21, no grego é thlipsis megale. Essa expressão também ocorre em Atos 7, verso 11, referindo-se à fome que houve no Egito e em Canaã. Também encontramos essa expressão em Apocalipse 2, verso 22, referindo-se a um castigo que viria sobre os crentes rebeldes da igreja de Tiatira. E também encontramos essa expressão em Apocalipse 7, verso 14, referindo-se aos que foram mortos na grande tribulação e que lavaram as roupas no sangue do Cordeiro. A partir desse entendimento, é possível considerar a possibilidade de que a grande tribulação, mencionada em Mateus 24, verso 21, não seja necessariamente a mesma grande tribulação mencionada em Apocalipse 7, verso 14. Vamos ver isso mais adiante. Abalo cósmico. Com relação a abalo cósmico, temos que nos perguntar o seguinte: a intenção do autor do texto é dizer que o abalo cósmico é literal ou é dizer que o abalo cósmico é espiritual? Vamos refletir sobre duas passagens. No livro de Naum, capítulo 1, versículos 1 a 5, fala-se sobre o juízo de Deus contra Nínive. É dito que o caminho do Senhor é na ventania e na tempestade, e a nuvem é o pó de seus pés. É dito que Deus secaria o mar e todos os rios, e diz que os montes se desmanchariam. Pergunta: mas o mar e todos os rios se secariam literalmente e os montes se desmanchariam literalmente? Em Isaías 34, versos 4 e 5, fala-se sobre o juízo de Deus contra Edom, e é dito que os exércitos dos céus, entende-se estrelas, seriam dissolvidos e seriam enrolados como um pergaminho. E é dito que a espada do Senhor estava embriagada e que desceria até o povo de Edom. Repare que esse trecho de Isaías 34, verso 4 e 5 é repetido na passagem em Apocalipse, capítulo 6, versos de 12 a 14, em que é dito que as estrelas cairiam sobre a terra. Os mais literalistas entendem que os abalos cósmicos mencionados na Bíblia são totalmente literais, ou quase tudo é literal. Os menos literalistas entendem que é linguagem simbólica, espiritual. Se esse abalo cósmico mencionado em Mateus 24, verso 29, de fato ocorreu na geração de Jesus, isso significa que se trata de linguagem simbólica, espiritual. Mas eu prefiro deixar esse caso em aberto. Também encontramos narrativa de abalo cósmico em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 5 a 13. Arrebatamento. Ao lermos o Novo Testamento, percebemos que existem tipos de arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17, é dito que no momento da vinda de Cristo, primeiro ocorre a ressurreição dos mortos e depois os vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para encontrar o Senhor. A palavra arrebatar, que aparece no texto grego, é harpazo, e tem o sentido de retirar alguém de um lugar para outro lugar. Tem o sentido de transportar, transferir, enviar de um local para outro local. Existem outras passagens que falam sobre harpazo. Em 2 Coríntios 12, versos 2 a 4, fala-se sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Em Atos 8, versos 39 e 40, fala-se sobre Filipe, que foi arrebatado para outro lugar. Ninguém pode arrebatar os filhos de Deus da mão de Cristo, da mão de Deus. Em Apocalipse 12, verso 5, é dito que o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus. Na carta de Judas, irmão de Tiago, capítulo 1, verso 23, é dito que os irmãos devem salvar as pessoas, arrebatando-as do fogo. O apóstolo Paulo precisou ser arrebatado de uma discussão para que não fosse morto. O lobo arrebata as ovelhas. O maligno arrebata o que foi semeado no coração de algumas pessoas. A parábola da figueira. Então aqui nós temos Mateus 24, a pregação do evangelho em todo o mundo, a grande tribulação, o abalo cósmico, a vinda de Cristo, e aqui a frase que diz: esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Esta frase fica nos versículos 34 e 35. A parábola da figueira fica exatamente aqui, nos versículos 32 e 33. Aqui eu coloquei Mateus 24. Aqui no versículo 14 está a pregação do Evangelho em todo o mundo. Aqui na sequência, nos versículos 21 a 28, nós temos a grande tribulação. Na sequência, no versículo 29, nós temos o abalo cósmico.
E aqui na sequência, no versículo 32, eu coloquei a primeira parte da parábola da figueira. E aqui no versículo 33, eu coloquei a segunda parte da parábola da figueira. E logo na sequência, nos versículos 34 e 35, eu coloquei a frase que diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A parábola diz: quando as folhas brotarem, vocês sabem que está perto o verão. Assim, quando vocês virem todas estas coisas, vocês sabem que está às portas. A pergunta é: o que está às portas? Segundo a parábola, é o verão. E na sequência vem aquela frase como se fosse uma repetição do que foi dito na parábola. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que é o mesmo tipo de frase aqui. Assim, quando vocês virem todas estas coisas, vocês sabem que está às portas. Nesse entendimento, a parábola da figueira vai explicar estes eventos. E o verão vai representar a vinda de Cristo. Ou seja, nesta interpretação, depois que tudo isto acontecer, significa que a vinda de Cristo está perto. Se esta interpretação estiver correta, podemos entender esta vinda de Cristo como uma vinda literal e futura. Se o verão não representa a vinda de Cristo, então significa que a vinda de Cristo, mencionada em Mateus 24, é uma vinda espiritual. Uma outra coisa que ajuda a entender esse tema é o seguinte: essa passagem em Mateus 24 também é registrada em Marcos 13 e em Lucas 21, com alguns detalhes diferentes. É necessário comparar esses três textos. Aqui nós temos Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O ideal é colocar os três textos lado a lado e compará-los. Eu vou continuar comentando sobre Mateus 24. Nos versículos 1 e 2, Jesus comentou sobre a destruição do Templo de Jerusalém. No versículo 3, percebemos três perguntas dos discípulos. Quando aconteceria a destruição do Templo de Jerusalém? Qual o sinal da sua vinda? A vinda de Cristo. Qual o sinal do fim da era? Percebemos que Jesus responde fora de ordem. A primeira pergunta, quando aconteceria a destruição do Templo de Jerusalém, é respondida nos versículos 15 a 20. A resposta à segunda pergunta, qual o sinal da sua vinda? A vinda de Cristo, é respondida nos versículos 30 e 31. E a resposta à terceira pergunta, qual o sinal do fim da era? É respondida no versículo 14. É o texto de Lucas que dá a entender que a grande tribulação de Mateus 24 se refere à destruição de Jerusalém, a qual ocorreu no ano de 70 depois de Cristo, pelo Império Romano. É também o texto de Lucas que dá a entender que a grande tribulação de Mateus 24 é uma tribulação de modo geral contra a nação judaica, diferente da tribulação do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, a qual primeiramente é uma tribulação contra os discípulos de Cristo e depois torna-se uma tribulação contra os perseguidores dos seguidores de Cristo. Percebe-se também que os elementos do princípio das dores, tais como perseguição, pregação, doenças, terremotos, guerras, falsos profetas, sinais no céu, são elementos com aspecto de continuidade, pois são elementos que sempre aconteceram na história da humanidade e que acontecem até hoje. Quanto a sinais no céu, sempre há pessoas dizendo ter visto algo estranho no céu. Há quem entenda que a grande tribulação de Mateus 24 nem aconteceu ainda, entendendo que a palavra geração, que no grego é gnea, seria nessa passagem melhor traduzida por nação. E há quem entenda que essa geração de Mateus 24 se refere a uma geração futura. Bem, mesmo que a tradução correta seja nação, mesmo assim observe que a passagem em Lucas é explícita em mostrar que a destruição de Jerusalém se refere à grande tribulação. E considerando isso, descarta-se o entendimento de geração futura. Observe que em Mateus e em Marcos é dito que haverá uma grande tribulação tal como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca haverá. Por causa da sequência da frase, entende-se que Jesus relaciona a grande tribulação com a destruição de Jerusalém, a qual ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Mas pela intensidade com que Jesus descreve essa grande tribulação, leva-nos a entender que não se refere apenas à destruição de Jerusalém, dando uma ideia de continuidade. Por que será que Jesus disse que essa grande tribulação seria tal, sem igual? Seria tal, sem igual, em qual sentido? Em intensidade? Em duração? Em tamanho territorial? Em outra maneira? Observe que no texto em Lucas é dito que a grande tribulação foi destinada ao povo da Judéia, não limitado à região da Judéia, e que Jerusalém seria atribulada até que o tempo dos gentios fosse completado. A palavra gentil significa não israelita.
Isso nos dá a ideia de duração, continuidade. Assim sendo, podemos entender que essa grande tribulação judaica aconteceu na geração de Jesus, porém com continuidade até hoje. Há quem entenda que essa continuidade mostra que essa grande tribulação judaica começou na geração de Jesus, com a destruição de Jerusalém, e continua até hoje. Assim sendo, conclui-se que o abalo cósmico e a vinda de Cristo nas nuvens, conforme Mateus 24, não aconteceram ainda. É interpretativo. O livro do Apocalipse. Uma das dificuldades de interpretação do livro de Apocalipse é que ele afirma que as coisas que estavam sendo reveladas aconteceriam com rapidez, estavam se aproximando, e é dito que o tempo estava próximo. Reflexão. O fato de ser dito que as coisas escritas aconteceriam com rapidez e que se aproximavam, significa necessariamente que tudo do que foi escrito aconteceria no primeiro ou primeiros séculos da era cristã? Entende-se que não, pois o livro do Apocalipse, por exemplo, relata o nascimento de Jesus, o qual já havia acontecido antes de as igrejas da Ásia existirem. Mas quais eventos estariam próximos do primeiro ou primeiros séculos da era cristã? Os 7 selos. Entende-se que os 7 selos se referem tanto à perseguição contra os discípulos de Cristo, quanto à ira de Deus contra os perseguidores. As 7 trombetas. Entende-se que as 7 trombetas se referem à ira de Deus contra os que não têm o selo de Deus na testa, contra os adoradores de demônios. Perceba que é dito que o toque das trombetas se aproximava. Mas seriam todas as trombetas que estavam próximas ou não necessariamente todas? A sexta trombeta refere-se ao segundo ai. Perceba que é só depois do relato da sexta trombeta é que as 2 bestas são mencionadas pela primeira vez. Se uma das bestas do Apocalipse se refere a algum imperador romano, então qualquer líder mundial futuro pode ser considerado como um tipo de besta em maior escala. Por outro lado, se uma das bestas do Apocalipse se refere a algum líder mundial futuro, então pelo menos alguns dos imperadores romanos podem ser considerados como tipos de besta em menor escala. A marca da besta. A compra e a venda só seria possível se a pessoa tivesse o sinal, o nome ou o número da besta. Se alguém adorasse a besta e a sua imagem recebesse a sua marca na testa ou na mão, receberia a ira de Deus. Mas haveria aqueles que venceriam a besta. Reflexão. Sobre a marca da besta não se sabe realmente o que seja. Há quem acredite que seja o chip. Mas será que essa marca seria algo literalmente físico colocado no corpo? Devemos nos lembrar de que o apóstolo Paulo diz que os servos de Deus são selados com o Espírito Santo, o qual é garantia da nossa herança. E em Apocalipse é dito que Deus selaria na testa 144 mil servos de Deus israelitas. Se esse selo de Deus que os servos de Deus têm não é algo físico, por que então a marca da besta teria que ser algo físico, como por exemplo um chip? Considerando que o apóstolo Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nenhuma criatura, como poderia algo físico, por exemplo, um chip, ser mais forte do que o selo de Deus, que obviamente é algo espiritual? Perceba também que a adoração que Deus procura não é física, mas sim espiritual. Perceba que o reino de Deus que está entre nós não é aparente. Perceba que Deus não vê a aparência, mas sim o interior. Perceba também que a vida do homem não consiste nos bens que possui, coisas físicas. É por isso que há quem entenda que a marca da besta não seja algo físico, mas sim algo espiritual. A 7ª trombeta refere-se ao terceiro ai. Entende-se que a 7ª trombeta anuncia 7 taças, as quais são as 7 últimas pragas. As 7 taças. Entende-se que as 7 taças referem-se à ira de Deus contra os que adoram a besta, e se referem ao julgamento de Deus, o milênio. Em Apocalipse 20, fala-se sobre aqueles que foram mortos por não adorarem a besta e eles reviveram, sendo essa a primeira ressurreição. E é dito que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas eles reinariam com Cristo aqui nessa terra? Ou reinariam onde Cristo está? Relembrando, em Atos é dito que Cristo ressuscitado subiu aos céus. Então ele está nos céus com o corpo ressuscitado. É dito que Satanás foi preso por 1000 anos para não enganar as nações. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e depois ocorre outra ressurreição, uma segunda ressurreição. Há quem entenda que a primeira ressurreição seja espiritual. Nesse caso, Satanás já estaria preso desde a geração de Jesus. E o milênio teria tido início na geração de Jesus e continuado até hoje em diante. Seriam 1000 anos não literais. E depois do milênio, ocorreria a ressurreição física e depois o arrebatamento, no último dia de nossa realidade. E há quem entenda que a primeira ressurreição é física. Neste caso, Satanás ainda será preso. E o milênio ainda ocorrerá. Nesse caso, a primeira ressurreição ocorreria no último dia espiritual, pois é dito que para Deus 1000 anos é como um dia. Mas Satanás está solto, preso ou aniquilado? Em Hebreus é dito que Satanás está aniquilado,
Mas estaria aniquilado no sentido literal? Ou é uma linguagem de comemoração por antecipação de uma vitória já garantida? Em Lucas dá a entender que Satanás já está preso, pois é dito que o valente foi preso pelo mais valente. Mas seria preso no sentido de totalmente limitado ou no sentido parcialmente limitado? Em 1 Pedro, dá a entender que Satanás esteja solto. O novo céu e a nova terra. Curiosamente, quando o livro de Isaías, capítulo 65, fala sobre o novo céu e nova terra, é dito que as pessoas morreriam com longa idade e os animais selvagens seriam mansos. Mas quando em Apocalipse fala-se sobre o novo céu e nova terra, é dito que não haverá mais morte. Como entender isso? Considerando que o livro de Hebreus diz que Cristo é mediador de uma mais forte aliança decretada sobre mais fortes promessas. Assim sendo, é possível entender que as promessas do Antigo Testamento, vida longa, foram substituídas por promessas melhores, vida eterna. O Antigo Testamento também possui assuntos difíceis. Por exemplo, embora no Antigo Testamento seja dito que a guarda do sábado seja um estatuto perpétuo, embora as festas israelitas sejam chamadas de estatutos perpétuos, em Oséias Deus disse que pararia com as festas, as luas novas e os sábados. No Antigo Testamento Deus disse que faria uma nova aliança. Para nossa reflexão, vou fazer 10 perguntas. Tente responder por gentileza sem brincadeiras. Pergunta: cientificamente falando, 1. Você descarta a possibilidade de que exista consciência após a morte? 2. Você descarta a possibilidade de que exista fora da Terra vida bem mais inteligente do que nós? Por exemplo, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes mais inteligentes do que nós? 3. Você descarta a possibilidade de que no futuro a nossa ciência consiga fazer viagem no tempo para o passado? 4. Você descarta a possibilidade de que levitação de fato exista? 5. Você descarta a possibilidade de que no futuro possa haver clonagem de pessoas falecidas há dezenas, centenas de anos? 6. Você descarta a possibilidade de que no futuro possamos transferir a consciência de um ser humano para um computador? 7. Você descarta a possibilidade de que existam outras dimensões de espaço, porém que não percebemos? 8. O pensamento, a consciência humana é algo físico? São partículas físicas? São ondas físicas? 9. Você descarta a possibilidade de que o planeta Terra possa ser destruído por guerra atômica ou por colisão de corpos celestes? 10. Você descartaria a possibilidade de que no futuro a nossa ciência consiga desenvolver teletransporte para seres humanos? Muito obrigado.